Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o estado de Minas Gerais, município de Araguari. Vamos conversar com o André Luiz Souza, ele que é diretor técnico da AgroLíder Consultoria Agronômica. Seja muito bem-vindo, André. Bom dia a todos. É uma satisfação estar contribuindo com informações relevantes para o mercado do agro. Nós é que agradecemos. André, eu queria saber como é que foi o período de colheita da safrinha de milho aí em Araguari e como que foi a medição da média de produtividade aí no município. Aqui na região, a colheita teve ritmo acelerado e já se encerraram alguns dias. A produtividade foi acima dos 100 sacos por hectare. Certo. E essa média de produtividade, né, um pouco acima das 100 sacas por hectare, ela está dentro do que era esperado pelos produtores aí de Araguari ou não? Houve uma certa, como eu posso dizer, decepção nessa média de produtividade? Foi abaixo do esperado. O produtor aqui ele tem um investimento muito alto, né? Então ele estava esperando aí uma produtividade média aí de 130 a 140 sacos. Que é o que normalmente se costuma ter de média geral para o município de Araguari, correto? Correto. E André, o que motivou então essa quebra, né, essa diminuição aí de cerca de 30 a 40 sacas por hectare em média? O que aconteceu ao longo do ciclo do milho safrinha para a gente conseguir entender essa diminuição na média de produtividade? O motivo principal foi o clima, né? A última chuva que a gente teve aqui na região foi no início de abril. A cultura estava na fase de polinização e ela passou todo o restante do ciclo sem chuva. E a gente teve um ataque muito severo da cigarrinha. Este ano ela veio muito virulenta e isso impactou muito no custo de produção e na produtividade final. E André, essa questão do clima, né, que acabou pegando então desde a polinização até o final, até a colheita do milho, isso chegou a encurtar o ciclo do milho e em quantos dias, em caso positivo? Podemos dizer que encurtou aí de 5 dias a 7 dias, né? E na questão da cigarrinha, André, você tocou num ponto muito interessante que eu queria te perguntar. A questão do controle da cigarrinha, quando ela vem com esse ataque bastante virulento, quantas entradas em média o produtor teve que fazer aí para tentar controlar essa praga? Este ano, o produtor, em média, deve ter feito umas 7 a 9 entradas visando a cigarrinha. Nossa, é bastante coisa. E aí eu te pergunto, com o preço de venda do milho nesse momento, se você puder nos informar aí na região de Araguari, como que está a relação com os custos de produção? Fecha a conta do milho safrinha versus os custos? As margens do produtor está muito apertada. Em alguns casos, ela está até negativa. Então, mesmo tendo uma produtividade aí superior à média Brasil, não fecham as contas. E aí a gente vai observando o caminhar das coisas, né, André? A gente já vem de uma safra de soja que teve os seus desafios, né? E não só em Minas Gerais, a gente vê Brasil afora, que foi ali a safra passada, né? O ciclo passado da soja bastante desafiador, também por causa de clima, também por causa de pragas e doenças. A safrinha de milho, da mesma maneira, né, com seus diferentes motivos e diferentes escalas, também trouxe desafios ao produtor no Brasil todo. De que forma que o produtor aí de Araguari agora está se preparando para essa safra de soja que está por vir? Como que a capitalização dele está interferindo na questão de investimentos? Como é que está a preparação por aí, André? Estamos em uma região de investimento tecnológico muito alto. O produtor, ele investe muito na, na safra. E ele tem que fazer o que sabe que é de melhor, que é produzir. Então, para ele sair desses preços baixos da soja, ele tem que produzir. Então, ele está investindo bastante na próxima safra e os trabalhos estão em ritmo acelerado. O produtor está fazendo a aplicação de calcário e gesso, visando corrigir o solo para a safra seguinte. E não vai ter diminuição de área, o produtor vai fazer a área cheia de soja.
não vai ter diminuição de área. O produtor vai plantar a soja e usando o mesmo nível tecnológico da safra passada. Tá certo. André, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Você é muito bem-vindo aqui conosco. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Tá, então estivemos com o André Luiz Souza, que é diretor técnico da AgroLíder Consultoria Agronômica, nos trazendo as informações diretamente de Araguari, Minas Gerais, contando, portanto, como é que foi a finalização da colheita do milho safrinha lá em Araguari, que teve ali o clima bastante prejudicado, quer dizer, prejudicando bastante o desenvolvimento do milho safrinha por lá. Então, segundo o André, houve a última chuva foi ali no mês de abril. Depois disso, né, o período de polinização do milho entrou em vigor e não choveu mais, ou seja, chegou até a encurtar em torno de 5 a 7 dias o ciclo do milho. A produtividade diminuiu, o produtor ali que esperava uma média de produtividade para o município de Araguari em torno de 130 a 140 sacas por hectare, viu essa média baixar para cerca de 100 sacas por hectare. Então, segundo o André, a gente vê nesse momento o produtor com uma média, com uma margem, muito apertada ou até saindo no vermelho. E agora, então, para a soja, o produtor lá de Araguari, ele está investindo na correção de solo, ele vai entrar com a produção para tentar reverter essa situação da descapitalização, porque é isso, o produtor ele precisa vencer essa questão, ele tem que produzir, porque se os preços não subirem, ele tem que ter a quantidade para conseguir vender e reverter essa situação. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.